Imaginem só o que se é uma superpotência incrivelmente rica e poderosa ser completamente varrida do mapa. É mesmo disso que vamos falar hoje. A história de Cartago e de como a sua rivalidade com Roma a levou a ser totalmente aniquilada. É uma pergunta incrível, não é? Pois bem, vamos mergulhar nesta rivalidade épica entre dois autênticos gigantes da antiguidade, Roma e Cartago, e perceber como é que o conflito entre eles terminou da forma mais brutal e definitiva que se pode imaginar. Ok, então, para percebermos isto, temos de montar o cenário. De um lado, tínhamos Roma, uma máquina de guerra terrestre com legiões que iam conquistando tudo à sua passagem. E do outro, Cartago, ali onde hoje é a Tunísia. Eles eram os senhores do mar, controlavam as rotas de comércio. Era claro que mais cedo ou mais tarde, estes dois colossos iam chocar pelo controle do Mediterrâneo. E o que é que faz explodir um conflito destes? Bem, muitas vezes é uma pessoa. Neste caso, um dos mais brilhantes e temidos comandantes militares da história, Aníbal Barca, de Cartago. Estes conflitos ficaram conhecidos como as Guerras Púnicas. É um nome um bocado estranho, eu sei, mas púnico era simplesmente a palavra que os romanos usavam para se referirem ao povo de Cartago. E Aníbal estava absolutamente determinado a vencer a segunda destas guerras, fazendo algo que era considerado impossível. Em vez de atacar por mar, que era o que toda a gente esperava, Aníbal teve uma ideia louca. Pegou no seu exército, que incluía dezenas de elefantes de guerra, imaginem só, e marchou com eles numa viagem super perigosa através dos Alpes gelados. Esta manobra apanhou os romanos completamente desprevenidos. O ponto alto da sua genialidade militar foi na Batalha de Canas. Basicamente, ele usou uma tática brilhante. A sua linha de combate recuou de propósito no centro, atraindo o exército romano, que era bem maior, para uma armadilha. Depois, as suas tropas nos flancos fecharam-se sobre eles como uma pinça. O resultado foi uma verdadeira catástrofe para Roma. Mais de 50.000 soldados mortos num único dia. É um número gigantesco. Durante mais de uma década, o exército de Aníbal espalhou o pânico por toda a Itália. Com Roma praticamente de rastos, surge um novo general romano, Cipião. E ele tinha um plano muito arriscado para virar o jogo. A ideia de Cipião foi, na verdade, genial na sua simplicidade. Em vez de continuar a lutar contra Aníbal em Itália, ele convenceu o Senado a deixá-lo fazer o impensável, invadir o território de Cartago, em África. Isto obrigou Aníbal a largar tudo em Itália e a correr para casa para defender a sua cidade. E foi assim que os dois grandes génios militares se encontraram para o confronto final, a Batalha de Zama. Cipião tinha estudado bem as táticas de Aníbal. Conseguiu encontrar uma forma de anular o ataque dos famosos elefantes e, no fim, derrotou o seu grande rival. A Segunda Guerra Púnica terminava aqui, com o poder de Cartago desfeito. O Tratado de Paz, que Roma impôs à Cartago, foi esmagador. Ficaram sem o seu império, a sua marinha foi reduzida a quase nada e, o mais importante, ficaram proibidos de declarar guerra sem a permissão de Roma. Esta última cláusula, como vamos ver, foi a sua sentença de morte. Mas a história não acaba aqui. Longe disso. Mesmo depois de uma derrota tão humilhante, a recuperação económica de Cartago nos 50 anos seguintes foi tão rápida e tão impressionante que começou a gerar um enorme medo em Roma, uma autêntica paranoia. E essa paranoia tinha um rosto, Catão o Velho, um senador romano muito influente. Ele ficou obcecado com a ideia de que Cartago iria reerguer-se e ameaçar Roma outra vez. Por isso, ele terminava todos os seus discursos, fosse qual fosse o tema, com a mesma frase: Cartago delenda est, ou seja, Cartago deve ser destruída. E ele era muito bom a espalhar o medo. Há uma história famosa em que ele levou figos frescos acabados de apanhar em Cartago para o Senado. O objetivo era mostrar-lhes: vejam como eles estão perigosamente perto e a prosperar novamente. E a campanha dele funcionou. Ele convenceu Roma de que a simples existência de Cartago era uma ameaça que tinha de ser eliminada de vez. Com esta mentalidade, Roma já não queria a paz. Queria um pretexto, uma desculpa para o ataque final. E não demorou muito até a encontrar. Numa pequena disputa de fronteiras com a Numídia, um reino vizinho que era aliado de Roma. A Numídia começou a atacar o território de Cartago repetidamente, e Cartago, claro, acabou por se defender criando um exército. Ao fazer isto, violou tecnicamente o Tratado de Paz que a proibia de ir à guerra sem permissão. Era exatamente a desculpa que Roma precisava. A Terceira Guerra Púnica foi declarada. Mas os cartagineses recusaram render-se. O que seguiu foi um cerco brutal que durou 3 longos anos. A população inteira, fechada dentro da cidade, lutou com um desespero inacreditável.
diz-se que as mulheres chegaram a cortar o próprio cabelo para fazer cordas para as catapultas. Quando os romanos finalmente conseguiram romper as muralhas, o que aconteceu a seguir não foi uma batalha. Foi pura e simplesmente a aniquilação sistemática de uma cidade e do seu povo. Sob o comando de Cipião Emiliano, que era neto adotivo do Cipião que venceu Aníbal, as legiões romanas entraram na cidade. Durante 6 dias, lutaram rua a rua, casa a casa, incendiando quarteirões inteiros à medida que avançavam. De uma população que se estima em centenas de milhares, no final do cerco, apenas cerca de 50.000 pessoas restavam para se render. Todas, sem exceção, foram vendidas como escravas. A ordem do Senado romano era muito clara. Não era para conquistar, era para apagar. Cada templo, cada casa, cada muralha, tudo foi deitado abaixo sistematicamente, até a cidade ser reduzida a um monte de escombros. E depois há a famosa lenda, a de que os romanos semearam sal por toda a terra para que nunca mais nada pudesse crescer ali. Quer isto seja verdade ou não, o simbolismo é fortíssimo. O objetivo era apagar Cartago, não só do mapa, mas também da memória. Com a destruição total do seu maior rival, Roma ficou sem ninguém à altura. Este foi um ponto de viragem decisivo que deixou o caminho livre para os romanos construírem um dos maiores e mais duradouros impérios que o mundo já viu. E tudo isto deixa-nos a pensar. A história de Cartago é um exemplo arrepiante do que acontece quando a rivalidade entre potências não acaba num acordo de paz, mas sim na obliteração completa de um dos lados. Uma lição da história que, de várias formas, continua a ecoar até aos dias de hoje.